Muito bem, boa noite a todos. Nesse momento, o nosso tempo de transmissão com a pregação da palavra de Deus. Estamos iniciando nesse momento 18h57. Hoje estamos no último domingo do mês de agosto, mais um mês indo embora, mais um mês terminando. E já na terça-feira, setembro, o tempo muito rapidamente passando. O ano de 2020 vai certamente ficar marcado para muitas pessoas. Eu não sei você, mas desde os meus 7 anos de idade, que eu venho separando ano por ano dos seus acontecimentos. É impossível que você não venha marcar os acontecimentos, sabedores que, embora a epidemia ou pandemia seja chamada de Covid-19, ela começou no final do ano de 2019, mas o seu ponto central, e até mesmo como pandemia, no ano de 2020. Então isso fica uma marca interessante, uma marca que vai ali na nossa vida, no nosso viver, uma lembrança inapagável. Essa é a verdade. E até é uma marca triste pelos acontecimentos que nós estamos vivenciando. Um ano de muita dor, de muito sofrimento, de muito choro, mas também em meio a dificuldades, ao choro, também tem os momentos marcados pela alegria. Aliás, eu estava na semana retrasada lendo um texto da palavra conhecido, e eu li o Salmo 30. É gostoso ler o Salmo 30 em todas as ocasiões, mas agora também é muito interessante ler o Salmo 30, quando lá no verso 5, a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda bem que, apesar do choro, do sofrimento, da tristeza, Deus nos concede momentos de alegria, de regozijo. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Boa noite a todos. Mais um momento nosso hoje à noite. Terminamos na semana passada o Salmo 19. E hoje eu marquei para essa noite. Não sei se conseguirei, num só momento, pregar o que eu intento pregar. O alvo é que venhamos concluir a mensagem hoje à noite. Mulher, por que choras? Essa indagação feita de anjos a Jesus para Maria Madalena. Vamos trabalhar essa questão do choro, da tristeza, do sofrimento hoje à noite. E vou convidá-lo, eu estou no texto do capítulo 20 do Evangelho de João, João capítulo 20, na nossa leitura do verso 11 ao verso 18. Eu vou ler esse trecho da palavra. Boa noite, pessoal de Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, Eurípides, um abraço nosso para o esposo da irmã Maria Inês Gonçalves Dias, o Eurípides,
em saudade dessa família. Assim que terminar todo esse episódio que estamos vivendo, será tempo dos reencontros, tá? Vamos aguardar. E eu vou nesse momento a leitura do texto de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. João, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Semana passada eu estava de blusa, né? Hoje não há necessidade, eu tenho até, na verdade, que ter o meu arzinho circulando aqui para refrigerar o ambiente, porque eu tenho uma luz que vem do alto e ela esquenta bem. João 20, vamos lá, 11 a 18. Nosso texto é um texto magnífico no que diz respeito aos eventos que resultaram, ou como resultado, os acontecimentos como resultado da ressurreição do Senhor Jesus. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Você vai imaginando a cena aí. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Vamos orar nesse momento, buscando a direção do Senhor Deus, para esse tempo da palavra aos nossos corações, nesta preciosa noite. Nosso Deus e Pai bendito, o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor criou o mundo com inteligência, com sabedoria, e o Senhor também nos criou. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Temos um espírito, uma alma e um corpo. E temos no nosso ser essa parte emocional. Nos comovemos, nos abatemos e por muitas vezes choramos. Parece que tudo está perdido, a situação é tremendamente triste e com corações enternecidos, lágrimas brotam nos nossos olhos e vêm pelo caminho das nossas faces. Mas, verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar a noite toda, mas no Senhor pode, no amanhecer, pela manhã, experimentarmos a alegria do Senhor. Senhor Deus, com aqueles que agora intentam unir-se a nós neste tempo de devoção da palavra, fala conosco, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, orando com gratidão. Amém.
Deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 20 do Evangelho de João. João, capítulo 20. Eu vou trabalhar dos versos 11 a 18, mas é possível que a gente dê uma olhada em versos do capítulo 20. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, então, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Quando a gente atenta para a leitura que eu fiz agora, do capítulo 20, dos versos 11 a 18, vemos que Maria Madalena tinha muitos motivos, razões para chorar naquele dia. Imagina você no capítulo 20, diz que no primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, bem cedinho. A impressão que nós temos é que ela era uma pessoa que gostava de acordar cedo. Então, certamente ela foi dormir naquela noite, já com a expectativa de ir ao túmulo levando especiarias para ungir, e ela acreditava que ela iria encontrar uma pedra na porta do túmulo, que seria difícil mover aquela pedra, ela tinha um problema pela frente, quem moveria aquela pedra, e ela de madrugada, com diligência. Eu não sei você, eu gosto de acordar cedo. Quando surge uma situação para acordar cedo, é comigo mesmo. Eu me lembro no passado, ainda jovem, tinha que fazer as viagens de Barretos para Ribeirão Preto, para ir na livraria. Eu não me lembro o nome da livraria agora. A irmã Inês depois escreve aí o nome da livraria que tinha em Ribeirão Preto. E toda vez que eu tinha que viajar para Ribeirão Preto, o horário melhor, que eu mais desejava, era bem cedinho. Embarcava às 6 da manhã. Então, você imagina, eu acordava às 5. E o meu pastor me levava na rodoviária, então eu também levantava cedo. Quando há oportunidade para acordar cedo, é comigo mesmo. Surgiu alguma coisa, vamos fazer cedo. E Maria Madalena também tinha, dá a entender, este hábito, porque ela levanta bem cedo, ainda era escuro, ela vai ao sepulcro, ela vê a pedra tirada, ela então nem entra. Ela vai para Simão Pedro, para João, e fala com eles. E diz a eles o seguinte: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Roubaram o corpo de Jesus. Nós não sabemos onde está o corpo de Jesus. Ela fala com Pedro, fala com João, os dois saem correndo em direção ao sepulcro. E a Bíblia diz que os dois corriam juntos, mas João, mais ligeiro do que Pedro, chega primeiro. Só que ele não entra. Chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Está falando de João. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E a Bíblia diz aqui no verso 7, que o lenço que estava sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Não sei, não lembro agora, falou Maranata, eu não lembro agora o nome certinho, talvez fosse, tinha um nome, eu não lembro agora da livraria, lá em Ribeirão. Pedro e João entram lá, João chega e não entra, Pedro depois entra, vê, confirma. Eles não sabiam da Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tornam
os discípulos para casa. Os dois homens, João e Pedro. Vão embora. Mas Maria, que fato, irmãos. Maria que havia acompanhado a crucificação de Jesus, Jesus que permaneceu por 6 horas na cruz, morreu, rendeu o espírito ao Senhor. Não houve tempo para velar seu corpo e ter um momento de despedida. Como é duro, como é triste isto. Quando você perde um ente querido. E agora, nessa pandemia, por causa dessa pestilência, nem velório sequer é possível realizar. E quando não é devido à Covid que a pessoa falece, é um velório restrito aos familiares e com duração de poucas horas. Como é difícil. E naquele momento não houve, naquele tempo, não houve um momento para a despedida. Tudo aconteceu de forma absurdamente trágica. 6 horas ele fica na cruz. Quando ele rende o espírito, ele morre, eles retiram o corpo de Jesus. Esse corpo foi envolvido em lençóis e Nicodemos e José de Arimateia realizam o sepultamento de Jesus. Os dois o sepultam. É realizado o sepultamento de Jesus. Então não houve tempo para a despedida. Agora nós ficamos imaginando, amados, o quanto Maria Madalena chorou. O quanto ela chorou. Quando Jesus rende o espírito, quando ele morre, aquele que havia mudado a história de sua vida não vivia mais. A esperança de uma vida que valia a pena ser vivida havia acabado. Não existia mais razão para viver. Aos olhos de Maria Madalena, tudo parecia perdido. E para completar a tragédia, ela imaginou que tivessem roubado o corpo de Jesus. Porque nesse terceiro dia após o sepultamento, ela vai ao sepulcro e ela confirma: o corpo não estava lá. Quanto choro, quanta dor. Jesus estava atrás de Maria Madalena e ele pergunta: mulher, por que choras? E ela não reconheceu, ela não o reconhece. Achou que fosse o jardineiro. E ela diz então: Senhor, se sabe para onde levaram o meu Senhor, o meu Jesus, me diga logo. Você sabe para onde ele foi levado? Desde a queda, desde que o pecado entrou no mundo, a mulher tem tido muitos motivos para chorar. Não só as mulheres, como o ser humano de uma maneira geral. Mas as mulheres são mais emotivas, têm uma sensibilidade maior até do que os homens. Para você ter uma ideia, uma noção, Jesus encaminhou-se para a morte em meio a mulheres chorosas. E na sua ressurreição encontrou um pequeno grupo de tais mulheres. As primeiras palavras do Salvador ressurreto são dirigidas a uma mulher que chorava. Isso é marcante nos fatos atinentes à ressurreição do Senhor Jesus. As primeiras palavras, os primeiros momentos de comunicação do Jesus ressurreto
do Jesus vivo. É uma comunicação feita, dirigida a uma mulher que chorava. Aquele que nasceu de mulher veio para enxugar as lágrimas da mulher. Mulher, por que choras? E a nossa primeira consideração hoje à noite é esta. Em meio a uma pergunta, tal como a pergunta que Jesus fez para Maria: é natural a tua tristeza? É natural a tua tristeza? É possível que você esteja desolado, aborrecido, inconsolável, solitário, triste. Algo aconteceu que abalou o seu ser, te deixou desolado. O Salvador ressurreto o conforta, pois ele, o ajudador vivo, está com você. Bem pertinho ali de Maria, atrás de Maria, estava Jesus. Ele, o ajudador vivo, está com você. Ela ainda não sabia o que estava por vir e por isso Maria estava chorando, desolada. O desespero era tanto, somado a dor e lágrimas, que ela não reconheceu a voz de Jesus. Quantas vezes nós, eu e você, estamos tão angustiados, atribulados, desesperados, que acabamos não reconhecendo quando o Senhor também fala conosco. E a tendência é só que os nossos sentimentos de tristeza aumentem. E algo chamou a atenção de Maria. Não era qualquer voz. Não era qualquer voz de qualquer homem. A voz que Maria ouviu vindo detrás de si era a doce voz de Jesus. Que doce voz tem meu Senhor. A doce voz de Jesus, chamando pelo nome e dizendo que estava ali, que ressuscitara, que havia vencido a morte, mas que ainda não havia ido para o Pai. Disse-lhe Jesus, verso 16, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. O Salvador vivo, o nosso ajudador, é o Senhor Jesus que está vivo, bem próximo, bem atento ao nosso sofrimento, à nossa angústia, ao nosso desespero. Estamos vivendo um ano de muitas pessoas abaladas emocionalmente, desesperadas, por causa de tantas incertezas com respeito à situação que nós estamos atravessando. Mas Jesus é o nosso ajudador que está vivo, bem atento ao nosso choro, ao nosso sofrimento, às nossas lágrimas. Se você visitar a Índia e for ao túmulo de Siddhartha Gautama, se você for à Índia e visitar o túmulo desse indivíduo por nome Siddhartha Gautama, vou dizer algo agora que vai revelá-lo. Buda, pai dos budistas. Se você indo à Índia for visitar o túmulo de Siddhartha Gautama, lá está escrito:
Aqui estão os ossos de um grande homem. Se você visitar Meca, na Arábia Saudita, lá está o túmulo de Maomé, pai dos muçulmanos, contendo a seguinte inscrição: aqui estão os restos mortais de um grande homem. Porém, se você for a Jerusalém visitar o túmulo de Jesus, lá está escrito: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo e reviveu para lhe dar uma vida em abundância. É natural a tristeza? Está você desolado? Aborrecido? Inconsolável? Solitário? Triste? É natural a tristeza? Uma outra colocação: estão enfermos seus amados? Ele vive para ouvir a prece em favor da cura. O nosso ajudador, que melhor entende a nossa situação de pranto, de choro, de comoção, é o Senhor Jesus. Ele vive para ouvir a prece em favor da cura. Nós oramos, nós clamamos a Deus no nome do Salvador ressurreto. Aquele que pergunta: mulher, por que choras? É natural a tristeza? Está você mesmo enfermo? De vez em quando nós enfrentamos a enfermidade. Ainda há pouco eu estava ouvindo um testemunho de um pastor aqui de Barretos, acometido pela Covid-19, trazendo o seu testemunho de procedimentos que Deus lhe deu a graça de fazer, de tomar como medida de medicamentos, e que teve o resultado favorável no tratamento. Está você mesmo enfermo? Jesus vive para minorar, para suavizar as suas dores. Jesus vive para sustentar o seu coração sobre o sofrimento. Jesus vive para dar vida ao seu corpo, como fez com a sua alma. É natural a tristeza? A primeira pergunta que nós fizemos. Vamos para uma segunda pergunta agora? De natural a tristeza, vamos para outra pergunta. É espiritual a tua tristeza? É preciso distinguir. Distinga. Vamos evidenciar. Ou seja, vê se ela é boa ou má. Por que choras? É tristeza egoísta? Envergonha-se dela. É tristeza rebelde? Arrependa-se dela. É tristeza ignorante? A falta de conhecimento? Aprenda de Jesus e assim fuja dela. A tristeza de Maria não era uma tristeza egoísta de alguém triste por algo pura e simplesmente um capricho na sua vida. Não era também uma tristeza rebelde, mas era uma tristeza ignorante. Ela aprendeu com Jesus. Não havia razão para aquele choro. Ninguém tinha roubado o corpo de Jesus. Ele ressurgira, havia ressuscitado.
Não era razão para a tristeza, e sim para a alegria. É tristeza egoísta, rebelde, ignorante. É tristeza desesperada. Creia em Deus e espere sempre. Além de você destacar, distinguir, vamos declarar. Declare. Diga a Jesus tudo sobre ela. Ele perguntou: mulher, por que choras? E ele foi até um pouco mais do que os anjos, porque os anjos só fizeram uma pergunta para ela: mulher, por que choras? E ela então respondeu. Jesus perguntou, além desta pergunta primária, por que choras? Uma segunda pergunta: quem você está buscando? É claro que ele sabia por que ela estava chorando. É claro que ele sabia quem ela estava buscando. Mas foi importante a resposta que ela deu a Jesus. Até porque ela não o reconheceu. Ela fala com Jesus como se Jesus fosse, na visão que ela tinha ali agora, naquele momento, alguém estranho. Um hortelão, um jardineiro. Diga a Jesus tudo sobre a sua tristeza. Por que choras? É tristeza pelos outros? Ele chora com você. Estão os entes amados permanecendo em pecado? Igreja fria, morna. É tristeza por uma busca santa? Ele pode satisfazer você. As suas orações fracassam e você está triste. E você chora. A nossa velha natureza se rebelando. Quantas vezes nós não ficamos tristes porque desagradamos a Deus? Quantas vezes nós choramos diante do Senhor, abrindo o nosso coração em oração? O Senhor pode trazer o fortalecimento de quem necessitamos. Venha Jesus como um pecador. É tristeza de um pecador que busca, ele o receberá. Chora por causa de pecado passado? Ele o aceita. Nele tem tudo o que está buscando. Eu achei interessante algo que eu li de uma mulher hindu, de um comentário que essa mulher hindu fez a um missionário. Ela disse para esse missionário o seguinte: missionário, certamente a sua Bíblia foi escrita por uma mulher. Ao que o missionário indagou, por quê? Ela disse, porque ela diz tantas coisas bondosas a favor das mulheres. Nossos chefes, diz essa hindu, nunca se referem a nós, senão para reprovar-nos. Agora, um fato é evidente, meu amado. Marca isso. As primeiras palavras que Cristo proferiu após a sua ressurreição àqueles a quem apareceu foram: mulher, por que choras? É uma boa pergunta depois da ressurreição de Cristo. Qual a causa de choro que resta agora que Cristo ressuscitou? Até porque nossos pecados foram perdoados. Cristo sofreu a morte por nós. E se Cristo ressuscitou, por que choramos? Se somos pecadores abatidos, humilhados, que temos interesse em sua morte e ressurreição, não temos causa para angústia. Os homens bons choram facilmente, diz o poeta grego. E quanto melhores, tanto mais inclinados a chorar, sobretudo na aflição. Na Bíblia,
Nós temos exemplos disso. Davi chorava, cujas lágrimas, em vez de pedras preciosas, eram os ornamentos do seu leito. Jonatas, Jó, Esdras, Daniel e outros. Como diz alguém, Deus enxugará minhas lágrimas no céu. A pergunta até é assim: como Deus enxugará minhas lágrimas no céu se eu não derramei nenhuma na terra? E como ceifarei com júbilo se não semeei com lágrimas? Eu nasci com lágrimas e morrerei com lágrimas. E por que então deveria eu viver sem elas neste vale de lágrimas? Preste atenção. Claro, você pode até chorar momentaneamente. Mas você percebeu que Jesus ele chama Maria pelo nome? Quando ele fala Maria, ele está chamando, ele nos chama pelo nome. Filho, filha, não precisa chorar mais. Eu estou aqui, estou vivo e ao seu lado todos os dias até o fim dos tempos. Ele diz para a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todos os dias do ano de 2020, podemos ter certeza, clara convicção, desfrutamos dos cuidados do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, rocha de ajuda, o nosso Ebenezer. E Maria Madalena respondeu: Rabone, mestre. Quando ela assim responde, ela reconheceu que era o Senhor. E ela já sabia, era Jesus. Quantas vezes Maria deve ter ouvido Jesus a chamando? Ela viveu os últimos anos de sua vida servindo a Ele, aos seus pés. Ela reconheceria essa voz a quilômetros de distância. Quando ele falou, Maria! Eu falo Maria aqui, é Maria Madalena, né? Eu já leio Maria. A nossa irmã lá de Ribeirão Preto, Maria Inês. Eu e você. Será que estamos reconhecendo a voz de Jesus? Será que também temos passado momentos aos seus pés? Nós temos a preciosa palavra de Deus para meditarmos, para mantermos um relacionamento com Cristo, falando com Ele e ouvindo Ele falar conosco. Perguntas feitas por Jesus, respostas dadas por nós. A comunicação de Jesus, chamando-nos pelo nome. Graças a Deus, eu estou indo agora para a conclusão da minha mensagem, de natural a espiritual, a nossa tristeza, ela deve ser analisada, avaliada, e precisamos entender que na nossa vida, ainda que haja situações para a tristeza e para o choro, Jesus
é o Salvador ressurreto, vivo, o nosso Deus é declarado Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O maior conforto vem dele. E nós, nos nossos dias, podemos recorrer ao Senhor. Eu acho lindas as palavras do Salmo 30 que eu mencionei no início da mensagem, quando o salmista, deixa eu achar aqui, aí página para lá, página para cá, não coloquei meu marcador. Quando o salmista diz: Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. O nosso Deus é Deus de milagres, de maravilhas, de tudo quanto é louvável. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele nos conhece, conhece a nossa estrutura. Grande é o seu amor, grande é a sua misericórdia. Hoje à noite, que você possa reconhecer Jesus como tudo na sua vida. E que você possa, a cada dia, ter um desejo imenso estar com Jesus. Viver para Jesus. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A intensa expectação do coração do apóstolo Paulo. Ele dizia: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós temos um grande recurso. Povo de Deus, nós temos um grande recurso. Nós temos conhecido o Senhor Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Não é nós que o encontramos, Ele nos encontrou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio. Ele pode salvar perfeitamente todos que se achegam a Ele. Na verdade, vos digo, diz ele, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. 19h40, eu vou orar por você agora. Tá? Você está nos acompanhando. Você que sente a necessidade do agir de Jesus na sua vida, do toque de Jesus. A palavra é: clamei ao Senhor. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Eu não sei qual é a razão da sua tristeza, do seu desespero, do seu choro, das suas lágrimas, mas Jesus sabe, e ainda sabe o seu nome, sabe onde você está, sabe tudo a teu respeito, mas é possível que ele pergunte: por que choras? O que está acontecendo? Para que você possa, então, expressar perante ele. Nosso Deus e Pai Celestial, para a tua glória e para a tua honra, ó Senhor, que na obra do Santo Espírito essa palavra tenha dentro do teu propósito o agir em cada vida, em cada coração. Ó Deus, quando perdemos um ente querido, alguém do nosso círculo familiar ou até mesmo do nosso convívio de relacionamento entre conhecidos e amigos, como entristece-nos e há um espaço muito grande para o choro,
para as lágrimas. O verdadeiro consolo, conforto, amparo vem do Senhor. A maneira de Jesus aproximar-se, falar com Maria, que chorava do lado de fora do túmulo, com grande tristeza no seu coração, porque Jesus havia morrido e agora o seu corpo tinha sido, no entender dela, roubado e ninguém sabia onde estava. Mas atrás dela estava o Consolador. Atrás dela estava o Salvador vivo, o Senhor Jesus. Ele perguntou por que ela chorava. Ele perguntou quem ela buscava. E ela ouviu ele dizer: levaram meu Senhor. Se tu o sabes, me diga. Ó Senhor Deus. Quando Jesus falou o nome dela, rapidamente, todo o conhecimento daquela voz passou pelo seu ser. Ela reconheceu o Senhor Jesus. Que em meio ao nosso sofrimento, ao nosso pranto, ao nosso clamor, às nossas dores, lágrimas, que possamos reconhecer a voz de Jesus, chamando-nos pelo nome. Pai bendito e eterno, louvado e engrandecido seja o Senhor Deus. Deus que é socorro bem presente na angústia. O Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, diz a palavra, aquele que no Senhor confia. E neste momento, Senhor, por tantos nomes que eu não posso mencionar, mas que é do conhecimento do Senhor, que chegue o conforto, o consolo do Senhor com estes amados que perderam entes queridos. Na verdade, não perderam, partiram para a eternidade. Se estão em Cristo, haverão de um dia, na vinda do Senhor Jesus, encontrarem novamente os seus. No nome de Jesus eu oro nesse momento com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejando que você tenha, e eu também, que nós tenhamos, uma semana de contato, tanto na oração quanto na leitura da palavra, com o Senhor Deus, com este nome maravilhoso, o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Tenham todos uma ótima semana, Deus abençoe.